palavra de Deus nessa noite? Amém? Então vamos se assentar em nome de Jesus. Vamos se assentar. Hoje o pastor não pôde estar aqui novamente, ele está fazendo os exames, mas o Espírito Santo está aqui. Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Amém? Em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 35, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra de Deus para nos fortalecer, para edificar nossa fé, amém? Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, 35. As irmãs que não têm, o irmão vai dar presta uma Bíblia para elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Êxodo, capítulo 35, no versículo 30, a palavra de Deus fala assim: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria e entendimento, ciência e em todo o artifício. Amém? Primeiro começa aqui no versículo 30 falando: E disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Amém? Em primeiro lugar, nesse versículo, eu queria falar que você é chamado. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ainda que você pense: eu estou aqui, mas eu quis estar aqui. Eu quis servir a Deus. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu. Não foi você que escolheu Ele te escolheu. Amém? Você aceitou, mas Ele te escolheu antes de você querer. Amém? Desde o ventre. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já sabia quem você ia ser. Deus já sabia como seria a sua vida. Deus já sabia de tudo. Já sabia quem você ia ser, as características que Ele ia colocar na sua vida, como Ele ia usar a sua vida nessa terra. Amém? Deus, Ele já sabia de tudo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que Deus te escolheu, Deus te chamou. Amém? Tenha certeza disso, em primeiro lugar. Vamos para o versículo 31. E fala assim: E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras, para engasgar e entalhar madeiras, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Elioabe, o filho de Aizame, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria no coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, em tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Amém? Então a primeira coisa, você é chamado de Deus. Amém? A palavra fala que Deus, Ele chamou Bezalel, né? E aí fala no 31 que Deus o encheu do Espírito Santo, que Deus colocou o Espírito Santo sobre a vida dele e o encheu de entendimento e de sabedoria. Eu acredito que esse entendimento e essa sabedoria não era todo mundo que tinha, não é todo mundo que tem. Esse entendimento que Deus colocou sobre a vida dele foi um dom que Deus colocou na vida dele. Para quê? Para que esse dom que Deus colocou na vida dele fosse usado para a glória de Deus. Amém?
E eu quero falar para você, tem pessoas que nascem com muitos dons, né? Há vários tipos de dons. Às vezes a pessoa nasce com o dom de mexer no cabelo. A pessoa nunca fez curso de cabeleireiro, nunca fez nada, mas se ela mexer ali, ela consegue, ela faz, fica bonito, ela tem o dom. Às vezes a pessoa tem o dom de cozinhar, né? Vai lá, nunca fez curso de culinária, mas ela tem uma mão que ninguém faz igual. Isso é dom de Deus. Há vários tipos de dons. Há homens que nunca fez curso nem nada, mas se pegar, coloca um piso, faz um reboco, é dom de Deus. E não tem explicação, porque se você for perguntar, a pessoa vai dizer: eu nunca fiz. Como que você aprendeu? Não sei. Vou dar o exemplo do meu marido. Ele toca violão aqui, vocês veem ele tocando violão. Só que ele nunca fez curso de violão. Ele aprendeu e é dom, porque ele não teve curso, não teve ensinamento, foi ele ali, Deus, em casa ele vai, pega ali, vai aprendendo e Deus deu o dom. Mas eu não sei qual é o dom que Deus colocou na sua vida. Eu não sei qual é o tipo de dom que Deus te deu, mas eu posso te alegar uma coisa: você tem o dom. Deus, ele colocou na sua vida características que outra pessoa não tem. Ele não colocou em outra pessoa aquilo que ele colocou na sua vida. Você é único, você é especial. Ainda que existem vários cabeleireiros, várias manicures, várias vendedoras, várias pessoas que fazem a mesma coisa, mas quando o Espírito de Deus ele vem sobre a vida da pessoa, tem algo diferente ali. Vai ter algo diferente ali. Amém? Então aqui a gente vê que Deus ele colocou uma sabedoria sobrenatural, que ninguém tinha essa sabedoria na vida dele. E tudo isso foi usado para quê? Para a glória de Deus. Porque quando a gente vai ler aqui em cima um pouquinho antes, está falando que o Moisés ele estava levantando uma oferta para a casa de Deus. Então não foi à toa que Deus deu esse dom para ele. Não foi por acaso que Deus colocou esse dom na vida dele. Por que Deus deu esse dom? Porque Deus queria usar a vida dele. Usar a vida dele para quê? Tanto para abençoar a casa de Deus, como também para ensinar outras pessoas, né? E eu quero dizer para você que o seu dom, aquilo que Deus colocou na sua vida, não é só para você ter aquilo. Tem gente que desmerece, né? Tem gente que sabe fazer muitas coisas e mesmo assim não põe em prática, não usa aquilo que Deus deu, né? Às vezes a pessoa tem o dom de pregar a palavra, e aí ela tem tantas pessoas precisando da palavra, mas ela não prega, ela esconde aquele dom, né? Ela acaba escondendo aquilo que Deus deu para ela. Às vezes é um dom natural, às vezes não é um dom espiritual, é um dom natural, como esses que eu falei, um dom que a pessoa mexe com confeitaria, a pessoa faz bolo, a pessoa faz unha, só que ela deixa aquilo ali, esquecido. Ela deixa no canto, ela não usa esse dom, ela não põe em prática, né? E não foi para isso que Deus te deu. Se Ele te deu, tinha um propósito. Há um propósito para todas as coisas, amém? Você crê nisso? Então há um propósito para Deus ter colocado em você uma característica diferente, diferenciada. Vamos lá para Mateus não, também. Lucas capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento, em nome de Jesus. Lucas capítulo 16, no versículo 8, só que eu quero pegar a parte B do versículo 8. Na parte B fala assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha que coisa séria. Os filhos deste mundo são mais prudentes na
sua geração do que os filhos da luz, né? Às vezes a pessoa que está lá no mundo nasceu com um dom natural também. E aí o que a pessoa que está lá no mundo faz? Ela tem fé para quê? Para abrir um negócio, vai lá, abre o próprio negócio dela e dá certo e ela consegue. Só que aí a pessoa que é filho de Deus, que está aqui, que tem a bênção de Deus, que tem a prosperidade, que tem a bênção espiritual, tem o quê? Medo. Não abre. Ah, não, mas eu não posso arriscar no meio da pandemia, né? Não vai dar certo. Não, mas a gente não é assim, né? As coisas de Deus, calma, tem que ir com calma. Às vezes a pessoa fica nessa. Ah, não, mas não é bem assim, né? A gente tem que pensar bem antes de tomar uma decisão. Aí os filhos de Deus estão desse jeito, não tem fé o suficiente para sair debaixo da liderança de outro homem. Não tem assim fé para falar, não, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou lá na direção de Deus, porque Deus, a bênção está com você. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, que você tem andado na obediência, na semana passada eu falei sobre obediência. A importância da gente andar sobre a obediência da palavra. E se você tem andado na obediência da palavra, meu irmão, você tem a bênção, em nome de Jesus. Mas tem muitos filhos de Deus que têm medo de abrir um negócio. Por que tem medo? Ah, não, pode não dar certo. E aí fica pro resto da vida trabalhando para o homem, não consegue conquistar às vezes as coisas na vida porque tem medo, fica com medo. Não tem ousadia, não tem fé. Infelizmente eu vejo muitas pessoas assim. Tem o dom, a pessoa tem o dom que Deus deu ali. Às vezes é um dom na culinária, na área da culinária ou na área da comida. Às vezes a pessoa tem um dom na costura, né? Ah, eu sei costurar, eu sei fazer. Mas aí a pessoa não tem fé o suficiente para ir lá dar um jeito, comprar as próprias máquinas e começar a costurar para si mesmo. Não, ela prefere trabalhar na empresa dos outros. E aí ela fica pro resto da vida sendo caldo, sendo que a palavra de Deus fala que Deus, Ele vai nos colocar sobre cabeça e não caldo. E aí às vezes as pessoas ficam nessa, os próprios filhos de Deus não têm fé o suficiente para ter o seu próprio negócio, para seguir a direção de Deus, enquanto os do mundo lá que não tem a bênção, muitas vezes nem ora, não tem nem comunhão com Deus, eles arriscam, vai lá, não, eu vou fazer, e abre um negócio, e dá certo, e aí já abre outro, e a pessoa acaba crescendo. Ontem, no culto de ontem, a pastora estava falando sobre as pessoas que Deus dá inteligência, na hora da oferta ela estava falando sobre isso, que Deus dá inteligência para as pessoas, para pessoas abrir, por exemplo, os donos de aplicativo. A pessoa não faz nada, simplesmente foi uma ideia que surgiu na mente dela, e ela vai lá, cria aquele aplicativo, e com aquele aplicativo ela fica bilionária. A pessoa cresce, de repente a pessoa está ali, cresce, por causa de uma ideia que veio na mente dela. E aqui, lá, voltando lá para onde a gente estava, em Êxodo 35, e aqui fala que Deus, Ele deu uma sabedoria e um entendimento, ciência e em todo o artifício para criar invenções. Olha o que Deus tem dado para nós. Se a gente buscar, meu irmão, se a gente buscar Deus, é isso que Ele vai dar. Ele vai dar uma sabedoria que ninguém mais tem. Ele vai dar uma ideia para você que outra pessoa não tem. E é nisso que Ele vai te dar, que você vai prosperar, que você vai crescer, que o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Porque se Ele colocou uma característica na sua vida, não foi por acaso. Não foi por acaso. É porque Ele quer usar isso. Eu vejo pessoas que têm vários tipos de dons. Pessoas que em tudo que ela mexe, ela consegue dar certo. Mas a pessoa, mesmo com todos os dons que ela tem, ela ainda continua debaixo da liderança, ali trabalhando para o homem. Tem vários tipos de dons. Pode fazer unha, mexe com cabelo, mexe com comida. Tudo que ela põe a mão dá certo, tudo que ela põe a mão prospera. Porém, ela não consegue ter fé para falar, não, eu vou crescer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Uma ideia,
Às vezes é uma coisinha assim que está faltando. Às vezes as pessoas do mundo têm, ou a pessoa tem, só que faltou uma coisinha assim, e isso está em Deus, e é Deus que vai colocar na sua vida, amém? Então, para isso a gente precisa o quê? Pedir. Aí voltando aqui, versículo 32, 31, vou ler de novo. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo artifício, para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras, para engasgar e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. E ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, do gravador em azul, em púrpura e em carmesim, e em linho fino, o tecelão fazendo toda a obra e criando invenções. Às vezes a pessoa ela tem um dom e Deus quer usar ela para ensinar outras pessoas com esse dom. Eu sei, por exemplo, sei fazer unha. E aí Deus vai lá e levanta a pessoa para estar ensinando. E ela vai ganhar dinheiro só ensinando. Não vai nem ter que ficar ali pegando no pesado. Ela vai ganhar dinheiro só ensinando. Eu sei fazer, eu sei cozinhar bem. Eu tenho uma boa mão para culinária. Às vezes Deus quer usar essa pessoa para levantar ela, para ensinar outras pessoas. Às vezes ela não vai nem ter que ficar lá cozinhando. Às vezes ela só vai estar acima, à frente, liderando. Só que os filhos de Deus muitas vezes não têm fé para alcançar isso, para alcançar a liderança. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28 que se a gente obedecer os mandamentos de Deus, Ele vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Lá a gente começa a ver que tem várias bênçãos em todas as áreas da vida da pessoa. Deus vai trazer bênçãos, amém? Quando a pessoa obedece, e a pessoa vai estar por cabeça e não por cauda. Aí o filho de Deus passa a vida inteira trabalhando numa empresa, sendo que Deus podia levantar ele para abrir uma empresa, para ser um grande empresário, para ter um grande negócio. Só que a pessoa, por ela não ter fé o suficiente, ela passa a vida inteira dela trabalhando para o homem, estando ali debaixo, vou ficar ali, passa a vida inteirinha, aposenta. Eu vejo muitos casos, infelizmente vejo muito, E se você vai falar para alguém, eu vou fazer, a pessoa, além de ela ter medo de fazer, ela ainda coloca medo no outro que quer fazer. Além de ela não conseguir ter fé para falar, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, Deus é comigo, eu vou ser líder, eu sou cabeça e não cauda. A pessoa não tem essa fé. Aí se ela vê um do lado que tem, ela começa a criticar. Não, mas pensa bem, hein? Porque emprego tá difícil. Se você sair daqui, o negócio vai ficar feio lá fora, a crise. E a pessoa fica nessa, porque ela não tem fé. E se a outra pessoa tem fé, ela critica. Ela não tem fé e ela também não quer que o outro tenha. Misericórdia, Então, eu quero que a gente entenda, que você entenda nessa noite, que o Espírito de Deus, Ele colocou sobre a sua vida um tipo de sabedoria. Só que às vezes a gente precisa descobrir, A gente precisa descobrir, você precisa descobrir, Pai, qual é,